Olá, pessoal. Então, essa aula agora, continuando, né, nosso estudo sobre MRUV, nós vamos continuar estudando as duas formulazinhas, aceleração e variação da velocidade sobre variação do tempo, e a função de posição de velocidade por tempo. Velocidade inicial. Gente, tem gente que chama de VI, tem gente que chama de V0 aqui, a velocidade inicial, é tudo a mesma coisa, tá? Velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Essas são as duas formulazinhas que a gente aprendeu até agora, tá? Depois a gente vai aprender as outras duas. Então vamos lá. Um cientista estudando a aceleração escalar média de 3 diferentes carros obteve os seguintes resultados. O carro 1 variou sua velocidade de v para 2v, no intervalo de tempo igual a t. Beleza? O carro 2 variou de v para 3v no intervalo de tempo igual a 2t. E o carro 3 de v para 5v no intervalo de tempo de 5t. Ele quer comparar as três acelerações. A aceleração 1, ela foi a variação da velocidade, 2v, que é a final, menos v, que é a inicial, num tempo t. Lembrar que a aceleração é variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo. Isso aqui ficou 2v menos v da v, dividido por t. Então, a aceleração 1 ficou isso aqui, v sobre t. Aceleração 2, variação da velocidade sobre variação do tempo. Velocidade final, 3v, menos velocidade inicial, que é v, num tempo de 2t. Então, a aceleração 2 deu 2v sobre 2t, que deu v sobre t também. Né? Então, a aceleração 2 deu a mesma coisa que a aceleração 1. Aceleração 3, variação da velocidade sobre variação do tempo. Velocidade final 5v, velocidade inicial v. Tudo isso dividido por 5t. Aceleração 3 deu 4v dividido por 5. 4 dividido por 5 é 0,8 v sobre t. Né? Então, 0,8 v sobre t. Então, tem um 0,8. Quando você multiplica um número por alguma coisa entre 0 e 1, 0, alguma coisa, o número fica menor. Então, esse 0,8 v sobre t é menor que esses 2v sobre t. Então, a aceleração 1 é igual à aceleração 2, e essas duas, como elas são iguais, elas são maiores que a aceleração 3, que é menor que as duas ali, porque tem esse 0,8 multiplicando aqui. Beleza? Bom, primeira vez que a gente vai falar um pouquinho de gráfico, né? De velocidade por tempo. É um gráfico de velocidade por tempo. Coisas que a gente tem que saber. Presta atenção. Se é um gráfico de velocidade por tempo, se a reta estiver subindo, for uma reta, a aceleração é positiva e constante. Se for uma reta descendo, a aceleração é negativa e constante. Tá? Independente se a reta cruzou aqui ou não, a reta pode estar aqui, ó, aceleração negativa. A questão é ela está subindo ou descendo. O interessante é o seguinte, a velocidade nesses dois lugares aqui que eu coloquei aqui, as duas estão positivas. A velocidade só passa a ser negativa quando ela ultrapassa aqui esse eixo e desce aqui, ó. Aí desceu aqui, ela fica negativa. Por exemplo, essa aqui seria negativa aqui, na hora que ela passasse aqui embaixo. Tá? Então, a velocidade ela fica positiva quando ela está para cima, desse eixo aqui, do eixo do tempo, e ela fica negativa quando está para baixo. É isso que você tem que observar. Então, repara o seguinte, aqui, o gráfico, aqui a curva está descendo. Então, daqui até aqui, a velocidade é positiva, mesmo descendo, porque a velocidade está para cima desse eixo aqui, ó, desse eixo, o eixo do X. Só que na hora que ela passa para cá, aí ela fica negativa. Agora, em todo momento aqui, a aceleração foi negativa, porque em todo momento a reta estava descendo. A reta estava descendo. Agora, nessa parte aqui, a aceleração não existe. A aceleração é zero. Por que a aceleração é zero? Porque a reta está constante. Então, toda vez que ela estiver assim, ó, a velocidade, a aceleração é igual a zero.
Então, nesse momento, a aceleração é zero e a velocidade ela é negativa porque está aqui para baixo do eixo x, como a gente já tinha falado. Então, aqui é um movimento retilíneo uniforme, mas a velocidade é negativa. Nessa parte aqui, a velocidade continua negativa, porque está para baixo do eixo ali, e a aceleração ela é positiva, porque a reta está subindo. Então, para analisar o sinal da aceleração, a gente olha se está subindo ou se está descendo. Para olhar se a velocidade aqui em cada trecho é positiva ou negativa, a gente olha se está para cima ou para baixo do eixo x. Presta atenção nisso, que você não erra questões de análise de gráfico, mas de velocidade por tempo. Presta atenção que a gente está falando do gráfico de velocidade por tempo. Tá? Letra A. Retardado no intervalo de tempo de T1 a T4. Bom, esse aqui é bem absurdo, porque de T2 a T3, ele falou de T1 até o T4. De T1 a T2, de T2 a T3, ela teve uma aceleração igual a zero. Foi um movimento uniforme, não foi retardado. Então, nessa partezinha aqui, que é um dos pedaços de T1 a T4, ela foi um movimento uniforme. Então, isso aqui é falso. Retardado no intervalo de tempo de T0 a T2. Olha, de T0 é a partir daqui, né? O tempo zero. A T1, o movimento é retardado, porque a aceleração é negativa, a velocidade é positiva. Sinais trocados, de velocidade e aceleração, o movimento é retardado. Só que aqui é retardado. Só que aqui nesse pedaço, do T1 a T2, ele é acelerado. Aqui é uniforme. E aqui ele é o quê? Retardado de novo. Porque aqui a velocidade e aceleração são sinais contrários. Então, isso aqui é falso, né? Retardado no intervalo de T0 a T2. Ele é retardado só de T0 a T1. É só até aqui, ó. Retardado somente no intervalo de tempo de T3 a T4. De T3 a T4, ele realmente é retardado, mas não é só ali. De T0 a T1, ele é retardado também. Então, isso aqui é falso, porque tem esse outro momento de T0 a T1 que ele é retardado. Acelerado no intervalo de tempo de T2 a T3. De T2 a T3, ele não é acelerado. Ele é uniforme. Acelerado no tempo de T1 a T2. Aí a gente viu que é acelerado. Essa é a nossa resposta. Beleza? Vamos seguindo. Mais um de gráfico, né? Vamos analisar antes mesmo de fazer de olhar as alternativas. Gostaria que você pausasse e tentasse agora fazer, agora que eu já expliquei como é que faz. Vai lá. Bom, fez, né? Então, olha só, aqui, nessa parte aqui, ele está subindo, então a aceleração é positiva. E como está para cima do eixo x, que é o tempo, no caso, a velocidade é positiva. Então, nesse trecho de T0 a T1, ele é velocidade de aceleração positiva. Aqui, nesse trecho, a aceleração é negativa, porque está descendo, e a velocidade é positiva ainda, porque está descendo, mas a velocidade está para cima do eixo x. De T2 até T3, aí a velocidade já passou a ser negativa, porque cruzou aqui o eixo x, e a aceleração, ela é negativa, porque está descendo, né? Aqui a aceleração é igual a zero, e a velocidade continua negativa, porque está para baixo do eixo x. Aqui a aceleração é zero. Aqui, velocidade continua negativa, está para baixo do eixo x, mas a aceleração agora é positiva. Por que a aceleração é positiva? Porque está subindo, é sempre essa história. Vamos lá. Entre T0 e T1, o movimento é retrógrado. T0 e T1. T0 e T1, ele é progressivo, velocidade é positiva. Então, já está errado, é progressivo. E acelerado. É acelerado, sim, porque os dois são positivos. Quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, ele é acelerado. Mas, opa, isso aqui estaria certo. Mas a questão como um todo está errada, porque ele falou aqui errado. Ele é acelerado, mas não é retrógrado. T1 e T2, o movimento é progressivo. T1 e T2 é progressivo, sim, porque a velocidade é positiva. E acelerado. Acelerado, não, ele é retardado, porque o sinal da velocidade e aceleração são contrários. Então, está errada essa questão por conta do acelerado. T2 e T3, o movimento é retrógrado. T2 e T3 é retrógrado, sim. E acelerado, sim, porque velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Isso aqui está certo. Gente, presta atenção.
mesmo que você tenha visto que essa aí é certa, continua fazendo as outras, mesmo no dia da prova. A Ed não tem tempo, é melhor fazer, por quê? Porque às vezes você deu algum vacilo na análise dessa aí, e aí você acabou, você consegue se corrigir, por exemplo, vendo a correta depois, tá certo? Então aqui, ó, T3 e T4, o móvel está parado. Muita gente confunde isso aqui, T3 e T4 parado, achando que está parado. Na verdade, não está parado, ele está com velocidade constante. Um gráfico de velocidade por tempo, ele só estaria parado se ele tivesse com a velocidade aqui assim, ó. Aí daria parado. Mas como ele está aqui embaixo, ele está com a velocidade constante negativa. Então, essa aqui está errada. T4 e T5, o movimento é progressivo. Na verdade, ele não é progressivo, é retrógrado. E retardado. O retardado está certo, mas como tem que estar tudo certo, isso aqui está errado. Beleza? Então, fechamos aqui essa questão. Lembre-se, faça todas as alternativas quando forem questões de analisar, todas, porque às vezes se você vacilou em uma, você consegue ver que ficou, por exemplo, duas certas, aí você consegue se corrigir. Beleza? Para finalizar, aliás, a gente vai ter mais uma ainda, mas a tabela abaixo mostra os valores de velocidade em um atleta na São Silvestre. Então, essa tabelinha aqui mostra a velocidade por tempo. É interessante a gente ver aqui que no tempo zero a velocidade é zero, então o tempo zero me dá a minha velocidade inicial, que é zero, né? Então, se a gente tivesse que saber a velocidade inicial seria zero. Agora é interessante que aqui está de 1 em 1 segundo, né? Então, se está de 1 em 1 segundo, você pode observar que está sempre aumentando 1,8 a cada 1 segundo. E se está sempre aumentando 1,8 a cada segundo, e o exercício falou para a gente que a aceleração escalar é constante, a gente já sabe que está aumentando 1,8 metros por segundo a cada segundo. Então, a aceleração ali é de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Edir, mas ele pediu nos 5 segundos iniciais. Vamos fazer? Pegando aqui e pegando aqui, fazendo a aceleração igual a variação da velocidade sobre variação do tempo. A velocidade final, 9, menos a velocidade inicial, 0. Você pode fazer isso com quaisquer pontos aqui, pegar 2, vai dar sempre o valor de 1,8, porque a aceleração escalar é constante. Então, quaisquer 2 pontos que você pegar, variação da velocidade sobre variação do tempo, vai dar a mesma coisa. Tempo final foi 5 e o tempo inicial foi 0. Pegando aqui, esse e esse aqui. O último tempo, né, de 5 segundos, e o primeiro tempo aqui de 0 segundos. Isso aqui deu 9 dividido por 5, que, não por coincidência, dá 1,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, era isso que eu queria comentar nesse tipo de questão. Tá? Esse tipo de questão ele vai aparecer muito mais na forma de gráfico. Isso aqui, ao invés de ser uma tabela, vai ser um gráfico. Costuma aparecer mais assim. Mais uma questão. A gente marcou aqui até. Aqui, essa aqui era aberta. Partindo do repouso, ou seja, já me falou que a velocidade inicial é igual a zero, um avião percorre a pista com aceleração escalar constante, ou seja, um MRUV. Então, eu posso usar a variação da velocidade sobre a variação do tempo e também poderia usar a velocidade igual a velocidade inicial, mas aceleração vezes tempo, porque ele me falou que é uma aceleração escalar constante, né, um MRUV. E atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Isso aqui é a velocidade final. Isso aqui é o ΔT, 25 segundos. A velocidade final, 360 km por hora. Só que tem um detalhe, ele pediu a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, eu vou trabalhar com a velocidade em metro por segundo. Então, eu vou dividir aqui por 3,6. 360 dividido por 3,6 dá 100 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade final. A aceleração é a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, sobre variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. A aceleração, velocidade final 100, agora já está em metros por segundo. Velocidade inicial 0. Tempo final inicial, na verdade, aqui ele não me deu o tempo final e tempo inicial, ele já me deu o ΔT, que é 25, né? Então, a minha aceleração ficou 100 dividido por 25. A minha aceleração deu 4 metros por segundo ao quadrado. Essa era a nossa resposta. Tinha que lembrar de converter aqui a unidade.
física o tempo todo. Quando for jogar na fórmula, analisa a unidade que você quer. Beleza? Então é isso, gente. Forte abraço e até a próxima aula.